e entendendo também que nós temos as duas dentro de nós, tá? Então, é preciso a gente ter esse entendimento. Ah, eu não tenho só Marta ou só Maria, eu tenho as duas dentro de mim. Mas precisa haver uma reconciliação entre as duas para que haja um reposicionamento de cada uma na mesa. E eu creio que Deus está trazendo para todas nós uma mesa de restauração. E Marta e Maria fazem parte disso. Até eu assisti o congresso da Viviane Martinello e o tema foi Betânia. Então, Marta e Maria foi muito forte falado, e eu até trouxe algumas palavras inspiradas nela, e o que Deus falou no meu coração, tá? Então, assim, a Marta, ela tem uma identidade firmada no trabalho, no serviço, naquilo que ela pode produzir, naquilo que ela pode entregar, a identidade dela está firmada nisso, tá? Marta, ela é ministério, ela é a razão, ela é a religião muitas vezes, é o legalismo das coisas, ela é a urgência. Marta é muito preocupada, ela é ansiosa e muitas vezes ela gera frutos de julgamento, porque como a identidade dela não está firmada no certo, que seria na parte principal, que é o Senhor, ela sempre espera uma recompensa, ela sempre espera algo em troca, ela sempre espera um reconhecimento. Então, por isso que Marta precisa ser reposicionada. E por isso o jejum vai ser tão importante, tá? Ela precisa fazer para ser aceita. Ela se senta à mesa e só ela fala. Ela fala, ela faz, ela acontece, ela isso, ela aquilo, ela já sabe tudo que vai acontecer, ela tem uma ideia para tudo, ela tem uma solução para todos, mas Marta em casa, ela deixa o ambiente um pouco carregado, porque ela é muito ativista, né? Então a Marta, ela tem essas características fundamentais na identidade dela. Passando agora para Maria, que é bem o oposto. A Maria é, na essência dela, na identidade dela, Maria é a entrega, Maria é adoração, ela é obediência, ela é fruto do Espírito, ela é a melhor parte daquilo que Deus quer para nós. Ela entende o que é urgência e o que é prioridade. Ela sabe que nós não podemos caminhar por urgências, porque a gente sempre vai ter urgências. A gente tem que caminhar por prioridades, porque é isso que vai nos levar ao lugar certo. Ela gera humildade. Maria, ela influencia o ambiente. Ela consegue transmitir a essência dela. Ela consegue derramar o coração dela nas pessoas. Ela tem um propósito muito forte de pertencimento. Ela não precisa fazer para ser aceita, ela sabe quem ela é. Ela sabe exatamente pelo qual ela foi chamada. Ela sabe o propósito dela em Deus. Ela tem isso muito claro dentro dela. Então, Maria precisa ser ativada em nós novamente. Maria precisa ser lembrada dentro de nós novamente. Maria precisa ser trazida à tona, porque Maria é aquela que entende que o primeiro ministério dela é a família, é a casa dela. E tudo aquilo que ela faz direcionada pelo Senhor e não pelas próprias concupiscências dos olhos. Maria, ela é doce. Maria, ela beira até a pureza, sabe? Maria me lembra muito a pureza. Maria me lembra aquela coisa de criança, que muitas vezes a gente perde o primeiro amor. Maria me lembra muito isso, o primeiro amor. Ela coloca a cadeira certa na mesa para sentar, de honra, que é de Deus. Ela posiciona Deus no lugar certo. Ela é aquela que estende uma mesa. Ela não é aquela que recolhe as tendas, ela é aquela que alarga as tendas. Então, nós temos muito que aprender sobre Maria, mas principalmente aquilo que eu falei no início: restaurar as duas dentro de nós, fazer com que elas entrem em reconciliação, entenda que as duas têm partes importantes, mas uma tem que ser reposicionada, que é Marta, e a outra tem que ser lembrada, que é Maria. Tem que ser ativada, né? Que é Maria. Mas elas têm que caminhar juntas, tá? Uma não sobrepõe a outra. E nada melhor, gente, do que o jejum para fazer isso.
para nos lembrar quem que é Marta, quem que é Maria. Se eu estou sendo mais de uma e menos da outra, tá? E tem uma música que eu amo, que é A Tua Mesa Cura. E ela tem uma frase que sintetiza tudo que eu falei para vocês. Os meus esforços não compram Deus. Eu aprendi a descansar. Eu aprendi a te conhecer quando descansei em ti, algo assim, tá? Mas o cerne é isso. Esse é o que eu queria trazer para vocês, a essência do que eu queria trazer para vocês, um panorama geral das duas, entendendo que nós temos um pouco de cada. A gente só precisa entender qual que nós estamos alimentando mais, porque é essa que vai crescer, tá? Então agora eu vou entregar a palavra para Grazi, que é expert no jejum e ela é uma mulher grandemente usada por Deus nessa área. E vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, minha amiga, tá com você. Que Deus te abençoe e te use poderosamente em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém. Que linda! E a palavra que você trouxe é muito pontual também para falar de jejum, realmente, né? Porque é o Benção. jejum que alinha a Marta e a Maria dentro de Isso. nós, né? O jejum Isso. ativa a Maria e coloca a Marta no lugar dela, porque a gente precisa das duas. Só que a Exato. Marta, se ela não jejua, ela é a nossa porção ferida, machucada, sobrevivente, né? Que nos trouxe até aqui, mas que espiritualmente precisa ser reposicionada. E você trouxe as características perfeitas das duas, e, e foi muito pontual, realmente, a lição de hoje, né, para o dia de hoje também, que a Andressa queria que eu falasse, porque quando eu chamei ela para jejuar, eu derramei um algo na vida dela que posicionou ela, tem posicionado, e para honra e glória do Senhor, né, ela também acatou a palavra e a sementinha deu frutos, e ela a gente conversou na sexta, na segunda ela falou, vou entrar em jejum, vou fazer o jejum de Esther, e eu falei, eu tô contigo, porque a gente também tem um ministério, né? Sempre está à frente de ministério. E assim como vocês sabem, não sei se vocês cuidam de pessoas, né? Também nesse âmbito de discipulado ou no ambiente de vocês, que não é fácil, né? Então, uma pessoa, se a gente se responsabilizar por uma pessoa, já é muita responsabilidade. Discipular, levar palavra, orar pela pessoa. Então, imagine quantas mulheres já passaram por aqui e é a Andressa que está levando esse grupo, né? É na responsabilidade dela que ela está fazendo isso. E isso é cobrado dela espiritualmente, então ela jejua por vocês, ela ora por vocês, ela tem amor pela vida de cada um, então que vocês aprendam a honrar, né, esse trabalho dela que é muito bonito, como uma filha amada de Deus, que está buscando em Deus também se posicionar, e aquilo que ela busca, ela quer compartilhar. Então, isso é muito bonito. É lindo de ver. E um amor assim só pode ser espiritual, né? Só pode ser jejum, Jesus na vida dela. É, e ela está buscando. Então, o dia que eu propus para ela o jejum, ela foi com essa sede, porque ela sabe da responsabilidade, não só em ser uma mulher segundo o coração de Deus, mas também de transbordar isso na vida de vocês. Então é muito bonito esse trabalho dela, que vocês também estejam sempre orando pela vida dela, porque espiritualmente a gente carrega essa responsabilidade, porque o Senhor nos chama, né? Caminhar com Jesus tem o seu custo, seu custo, né? Então ela está pagando os preços de estar aqui à frente de vocês, à frente desse grupo, e que ele cresça, que ele se expanda e que seja o Senhor cada dia mais fazendo isso frutificar, né? Que vocês sempre sejam esse solo fértil, que o nosso trabalho aqui é ser um solo fértil, porque ele é o semeador.
e ele sai a semear, e que a gente seja aquele solo, não que a semente cai lá à beira da estrada, ou que os espinhos fazem murchar, mas que a gente seja esse solo fértil, e a Bíblia diz que um solo fértil vai dar uma semente vai dar 100, 60 e 30, porque essa é a expansão do reino, essa é a prosperidade do reino que o mundo não explica, e é essa prosperidade que nós queremos para a nossa vida, que é uma prosperidade de frutos, né? Ela está aqui com o tempo dela, com a vida dela, semeando coisas que não são visíveis, não são palpáveis, mas que são vidas, que para o Senhor vale muito. Então é esse amor que a gente tem, né? Que é para o Senhor vale muito. Então a gente está junto na obra, porque para o Senhor isso vale demais. E ela me chamou para falar do jejum, porque ela queria não só ela trazer a perspectiva dela sobre isso, mas a minha perspectiva de estar caminhando com o Senhor naquilo que Ele me chamou, porque Ele me chamou para jejuar numa época que eu não estava escutando a voz de Deus, que eu estava no lugar da Marta, estava completamente sendo Marta na vida, e uma Marta sem cura é uma Marta muito da atividade, que faz tudo para ser aceita, como a Andressa falou, né? A Marta, ela precisa ser reposicionada. E essa Marta, ela é uma porção nossa machucada. É uma porção da nossa alma. É uma porção onde nós tivemos que aprender a sobreviver usando as ferramentas que foram possíveis. Então a gente cresce nesse lugar da Marta como uma ativista, porque o nosso valor está naquilo que a gente faz. E é exatamente isso que impede o Senhor de atuar na nossa vida. Então, o primeiro lugar que a gente precisa alcançar na presença do Senhor é entender mais ou menos onde está a nossa vida. Se a gente continuar caminhando de forma natural, nós vamos repetir os ciclos familiares, porque nós somos programados, né? A Bíblia diz: não vos conformeis. A vida não é só isso, não. Não é a mesma história da tua mãe, do teu pai, misturado, dentro um pouquinho de você. Não se conforme com o mundo ao qual você veio. Então, é preciso renovar a mente. Então, se a gente caminhar só de forma natural na vida, a gente vai repetir os ciclos familiares da nossa família, tá? E se a gente também começar a construir os nossos sonhos. Muitas vezes os nossos sonhos são compensações daquilo que a gente passou no passado. Então, a gente sofreu lá atrás, não, agora eu quero ser grande porque eu quero mostrar meu valor. Então, a gente idealiza, fantasia. E muitas vezes a gente coloca a nossa alma a serviço dessas compensações e idealizações. Então, ali, a gente muitas vezes vai encontrar Deus, mas vai querer que Deus abençoe a nossa fantasia, a nossa idealização, a nossa projeção, aquilo que a gente quer para nós, a compensação dos nossos sofrimentos. E nesses dois lugares, Deus não está atuando. E uma terceira perspectiva na vida é as legalidades, tá? Então, quando a gente levanta altares no mundo, a gente dá direito legal para Satanás entrar na nossa vida. Tá tudo bem com a internet? Andressa deu uma travadinha. Para todo mundo? Vocês estão me vendo? Pra mim tá normal. Ah, tá. Então tá bom. Então, é, aqui o vídeo da Andressa travou para mim. Agora voltou. Então, a nossa. Vamos lá, vamos seguir. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Agora voltou. Então, essa nossa perspectiva que a gente está levando a vida no natural ou na nossa idealização, muitas vezes a gente não está escutando a voz de Deus. E tem uma outra perspectiva que é quando nós levantamos altares no mundo e ali a gente dá o direito legal para Satanás vir roubar, matar e destruir. E essas legalidades, a legalidade é um assunto bem grande, mas a legalidade é aquilo que nós herdamos, tudo que os nossos pais não resolveram. Então, no nível ainda da alma, das nossas repetições de ciclos, a gente ali dá direito legal para Satanás vir, que é a semeadura do mundo, né? A semeadura daquilo que a gente viveu no mundo, a gente está. E a quarta perspectiva é a vontade de Deus, que é nisso que a gente estabelece esse lugar de governo. Então, a vontade de Deus para a nossa vida, ali, quando a gente quer realmente ouvir a Deus, quando a gente quer nascer no reino de novo, a gente tem que entender que tem que ter uma outra mentalidade. A gente tem que
andar nessa perspectiva. Então, Deus é soberano, ele tem um plano para a minha vida e Deus, ele vai falar com a gente em uma outra linguagem. Então, o que que eu estou vivendo na minha vida? Escassez. Então, muitas vezes é a minha vida natural andando, ou eu estou sonhando sonhos que Deus não está sonhando para mim, porque ele sabe que isso são caminhos de morte, como a Bíblia diz. Ou eu estou vivendo legalidades onde a minha semeadura dá direito legal para Satanás roubar, matar e destruir, e a vontade de Deus, tá? Então, a vontade de Deus é, eu preciso entender que Deus é a abundância. Então, onde eu não estou vivendo abundância na minha vida, eu não estou vivendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Então, o primeiro passo, eu preciso entender. Ali eu não estou vivendo a vontade de Deus, eu preciso parar tudo na minha vida para buscá-lo. E aí, eu chamo esse processo de rendição, tá? E a rendição, o primeiro aspecto da rendição, Grazi, na prática, que é rendição? É o jejum. Porque o que que determina, a Bíblia diz assim, ó, se você tiver sede, aquele que beber, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, o que que determina a nossa sede? O quanto a gente realmente quer a vontade de Deus. E o jejum é uma manifestação, é uma postura, é um lugar onde eu, no mundo espiritual, já estou declarando quem eu quero ouvir. Por quê? Porque se eu estou confusa, se eu estou perdida, se eu estou vivendo lá no meu próprio esforço, se eu estou vivendo na força do meu braço, se eu estou vivendo, eu chamo muito a Jezabel, né? A Jezabel, ela acredita que a força está nela. A Jezabel é essa porção nossa que é muito a Marta. Marta estava ali com o espírito da Jezabel. Até se converter, ela estava ali representando Jezabel na casa dela. Então, esse espírito de Jezabel muitas vezes acredita que a força está no nosso braço. E aí eu falo para Deus, Deus, mas o que que eu tenho que fazer? Deus, mas o que que o Senhor quer que eu faça? E nesse lugar eu estou operando no sistema Marta. Eu estou querendo que Deus me mostre para eu fazer. E se eu tiver que fazer, Deus não está nisso. A glória não é dele. Deus não divide a glória. Então, nesse lugar onde eu fico perguntando o que que eu tenho que fazer, eu estou na minha porção Marta. O que que o senhor quer de mim? Eu estou na minha porção, Marta. Ou outro caminho é, eu já tentei de tudo, não consigo mais entender o que Deus quer para mim, eu desisto. Também vou largar na mão de Deus. O que aí eu entro no ciclo quê? Da vítima, né? Ah, não aguento mais, eu não sei o que Deus quer para mim, aí eu vou largar e aí eu abandono meus planos, meus projetos, fico infértil. Por quê? Porque ali eu vivo incredulidade. E essa é a porção da Jezabel dentro de mim. A Jezabel incrédula, ela quer fazer com a força do braço dela. Ela bota a ordem, ela chama Acabe, ela manda matar Nabote, ela manda fazer o e acontecer. Então, essa porção nossa que está no lugar, no espírito da Jezabel, ela é a sobrevivente, é a mulher que cresceu sem ninguém atender ela, chorou, chorou, ninguém fez, ela vai lá e faz. E essa porção em nós, ela não está, ela não se submete ao espírito. E a gente tem que sair desse lugar, a gente tem que ter consciência que nós estamos muitas vezes fazendo na força do nosso braço e por isso ali Deus não está atuando. Então, primeira coisa, independente de onde eu estou, nessa área da minha vida eu quero ver Deus. Primeira coisa, eu me rendo. Realmente não estou escutando Deus nessa área da minha vida, ou estou achando que eu, ou estou no fluxo natural da vida só repetindo ciclos, ou eu estou querendo que Deus faça com a minha cabeça. Ou eu estou querendo que Deus haja, atue naquilo que eu quero que ele faça. E essa cadeia a gente chama de controle. Marta era controladora, né? Marta era a mulher controladora, a mulher brava, a mulher deixa que eu faço, a mulher que se antecipa, a mulher que tem sempre uma opinião, a mulher, né, que está sempre sobrevivendo. Então, essa mulher, ela precisa, primeira coisa, ela precisa ver que ela tá nesse lugar e ela tá cansada. Que essa mulher tá cansada, sobrecarregada. E eu falo assim, quando a gente chega no ponto de estar cansada, sobrecarregada, é porque a força tá em nós. Porque a gente tem essa ideia infantil da onipotência. Porque a gente acha que se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer. E esse é um mal de todas nós mulheres. E eu fui a maior Marta que eu já vi até hoje, de todas as minhas clientes, eu fui a maior Marta. A pessoa mais focada em fazer para ser aceita, a mulher mais focada em performance, em execução. Eu era essa pessoa. Até que ano passado, Deus me chamou para jejuar. E Deus falou 3 vezes uma frase comigo, quando a pessoa falou assim, afia teu machado. Eu falei, Deus tem falado isso comigo, vou levar para as minhas alunas, né? Porque, né, eu estava no curso, dando aula, fazendo tudo, porque Marta é
no ministério ela é mais importante, né, na cabeça dela. E às vezes ela está trabalhando para Deus sem Deus, o que é muito perigoso. Então, e eu estava nesse lugar. E Deus falou. Quando essa pessoa até falou assim, olha, quando Deus repete a frase, geralmente é para nós. E eu já, né, você acha que Deus não fala comigo? Já veio aquele orgulho, já veio aquela reatividade, já veio aquela coisa assim, porque mexe com tudo, mas não mexe com Deus. Não fala da minha vida com Deus. Tá achando que eu não busco Deus? Tá achando que eu não oro? A pessoa fala assim, você fala assim, mas eu não sei o que é isso. Ora, jejum, irmão. Mas você acha que eu já não fiz isso? Já não acho, né? Vem toda aquela braveza, porque mexeu na nossa vida espiritual e mexe com a Marta, né? A Marta fica raivosa. Então, mas eu vi o meu orgulho naquele momento. E ali eu falei, gente, eu vou me botar a jejuar. E aí tinha uma cliente para jejuar comigo. Falei, vamos que eu vou jejuar pelo teu casamento. E no fundo, Deus mostrou que eu precisava cuidar do meu casamento, que eu precisava cuidar da minha casa, que eu precisava fazer. Então, gente, é isso. Quando a gente jejua, Deus alinha, Deus mostra quem a gente é, mas também revela quem Ele é. Mostra que às vezes a gente está na Marta, mas que tem a opção da Maria. Mostra que a gente está desalinhada, mas Ele quer alinhar para Ele transbordar, para Ele derramar aquilo que não está acontecendo, porque no nosso esforço não vai acontecer. Só que a gente está achando que é desse jeito porque foi assim que a gente foi formatada. A gente tem que renovar essa parte em nós que é escrava. Que no fundo, a gente está lá no Egito fazendo tijolo, a gente está lá no Egito fazendo, botando tudo em ordem, fazendo lista, fazendo aquilo outro, mas a gente não consegue ver que a gente é escrava e que tem um Deus de braço aberto querendo fazer tudo por nós, mas a gente está nesse modo porque a gente acha que é isso que Deus quer para nós. Mas a gente precisa sair desse lugar. Então, a rendição é esse primeiro passo. Eu me rendo, é verdade. Eu estou cansada, assim, eu estou sobrecarregada. Então, provavelmente eu não estou entendendo a tua voz. Eu não estou te ouvindo. E ali a gente começa esse processo de um jejum para buscá-lo, sem essa história de barganha, porque ali a gente já entendeu que não. Eu vou pro culto, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu não sei mais o que Deus quer para mim. A gente já saiu dessa porção controladora, que essa, eu gosto sempre de falar que é a cadeia de Jó, né? Porque Jó, quando você vai estudando o livro de Jó, você vê um homem íntegro e reto. Né, um homem religioso, um homem que ele se antecipava, né, fazer sacrifício para os filhos, porque no fundo ele achava que Deus não ia cuidar. Então, a gente, às vezes, na boa intenção, a gente está fazendo coisas para Deus, mas no fundo a gente acha que Deus não vai fazer. A gente está se antecipando, tomando decisões, está trabalhando, está fazendo, está criando planos, mas no fundo, porque a gente acha que Deus não vai fazer. E essa porção incrédula é cheia do eu, né? Eu faço. Então, essa incredulidade, ela dá esse lugar para esse espírito de Jezabel, que é esse excesso do eu. Então, a gente precisa ali começar a voltar e se render. E essa rendição, ela reconhece que a gente, a gente precisa, que é, né, o primeiro passo é se render, é ver tudo isso, é ver que está acontecendo tudo isso, é ver que às vezes eu estou me sentindo perdida. Então, o primeiro passo é ter consciência, eu já me rendo ali. Pode ser que eu não esteja ouvindo a voz de Deus. E ali eu decido jejuar. Porque muita gente jejua no ponto, vou jejuar por isso, vou jejuar por esse projeto, não está acontecendo, é porque eu vou buscar mais, eu vou buscar mais. Mas continua no ativismo, não se rende antes. Então, esse é um jejum que não é espiritual. Esse é um jejum que é um jejum de performance, que é inclusive um jejum que faz você se sentir mais santo espiritual que o outro. Na vida dele não está acontecendo, é porque não jejua, né? Porque se jejuasse como eu, né? Assim, né? Eu vou, né? Eu vou atrás das minhas coisas, né? Eu faço. Não, o jejum de verdade espiritual primeiro precisa de rendição para aí eu encontrar uma humildade. Porque eu, na verdade, não estou vendo algo que Deus quer que eu veja. Então, ali é o momento da rendição. Se eu jejuar sem a rendição, eu posso jejuar de forma religiosa. E eu posso continuar na Marta. E esse jejum começa a criar aquele orgulho espiritual. E, gente, eu já fui essa pessoa. Né? Eu falo assim que o meu testemunho, Graça, qual que é o teu testemunho? Eu ensino o que vocês não é para vocês fazerem. Isso eu sou boa. Não faço porque eu já fiz, errei, dei várias voltas no deserto e tô aqui falando da minha história real. Porque o orgulho espiritual foi a primeira pedra que eu caí na minha vida.
Quando lá em 2017 o Senhor me chamou e eu quebrei a minha empresa, eu fechei minha empresa, eu fechei emocionalmente, na verdade. Eu tive burnout, eu tive várias questões de estresse crônico, porque eu era essa Marta ainda mais raivosa. Quando Deus me chamou, eu comecei a jejuar e me entregar muito ao Senhor, mas como, né, o desespero faz com que a gente vá fundo nas coisas do Senhor, né, e tudo tem um propósito, então aquele deserto nervoso que a gente vive, é obediência. Fala assim, Senhor, não vou nem me mexer, porque se eu me mexer, eu sei que eu vou fazer errado. Então, ali nasce um nível de obediência, e para isso serve o deserto. Deserto é amor de Deus. Eu falo, deserto é metade do caminho. Porque se ele te colocou no deserto, ele já te tirou do Egito, já é uma primeira prosperidade na tua vida. Eu já sei que o poder não está em mim. Então, ali eu vivo a primeira plataforma com o Senhor, que é a obediência. Então, quando Deus me chamou lá em 2017, eu não me movia sem escutar a voz dele. Então, eu estabeleci obediência, estabeleci dependência. E ali Deus começou a me usar muito, muito assim, cura, sabe, libertação, de eu orar pessoas enfermas, até uma costela entrou no lugar na minha oração na época, e eu tava assim, voando com o Senhor, e Deus me sustentando, gente. Eu não tinha marido na época, não era casada, eu tive um primeiro relacionamento, tenho uma filha de 21 anos, mas na época eu estava solteira esperando o Senhor, que eu tinha me convertido 8 anos antes. Estava esperando no Senhor. E ali eu estava vivendo muitas coisas com o Senhor e Deus estava me usando e eu estava assim, realmente experimentando viver face a face, viver como Isaías, né? Cuja face do Senhor eu estou. Eu estava naquele lugar. E Deus me sustentando, Deus mandando provisão, Deus fazendo milagre, Deus mandando pessoas colocar dinheiro na minha conta, Deus fazendo coisas assim que é só o deserto que permite, né? Você vê a manifestação de Deus ali na tua provisão e é o Deus que me ama. Nossa, Deus me ama, gente, porque isso aqui era só Ele que podia fazer. Então você começa a viver esse nível de experiência com o Senhor. E eu estava vivendo muito nisso. Mas eu também, esse orgulho espiritual, que era uma legalidade, inclusive da minha família, eu olho lá na minha família, eu vejo muito esse uma história de família sobre orgulho espiritual. Então, esse foi o primeiro lugar que eu já, sabe, deixei de buscar o Senhor. Quando, em 2024, Deus começou a falar assim, volte a jejuar, eu vi que já fazia anos que eu não jejuava. Anos, já fazia anos que eu estava sem jejum, né? Então, Deus começou a de novo me chamar. E naquela época, 2017, quando o Senhor começou a fazer muitas coisas na minha vida, eu jejuava, jejuava, e Deus falava, e Deus fazia, e Deus movia, e Deus fazendo, mas a situação vai ficando boa, as coisas vão acontecendo, a gente vai indo para aquele lugar do conforto novamente, e graças a Deus, Deus não tira nada, né? Quando você semeia no reino, você não perde, porque tudo que eu tinha semeado lá no mundo, no ativismo da Marta, eu perdi. Mas aquilo que a gente constrói com Deus, Satanás não tem mais direito legal de roubar, matar e destruir. Por isso a gente tem que estar muito sensível à voz do Senhor, porque aquilo que a gente planta ali no reino, Satanás não tem mais direito. Então, quando eu voltei ano passado, e quando você volta e jejua nesse lugar da humildade, deixa eu admitir a Tabata aqui. Quando você jejua nesse lugar da rendição, nesse lugar do sim, pai, eu preciso ouvir tua voz, né? É no lugar do eu sou uma terra sequiárida, né? Derrama da tua chuva, como fala lá no livro de Isaías, nesse lugar eu vou viver esse jejum que move os céus, porque eu tô com esse meu coração muito, eu tô buscando a Ele. E a Bíblia diz que Ele é galardoador dos que te buscam. Então, um dos primeiros passos para a gente entender qual fase que eu estou. Se eu estou buscando a minha vida natural, se eu estou vivendo buscando o meu sonho, talvez a minha compensação daquilo que eu passei, ou se eu estou vivendo, né, muitas vezes legalidades, semeaduras, ou se eu já estou pronta para buscar o Senhor e falar assim, Senhor,
eis-me aqui. Então, e ali a Bíblia diz: clame a mim e eu te mostrarei coisas grandes que ainda não sabes. Então, é nesse lugar que eu realmente quero ouvir, que eu já entendi que eu estava na Marta, que eu, às vezes, construí altares lá no mundo com a força do meu braço, nessa onipotência, nessa sobrevivência, e ali eu estou sendo atacada pelo inimigo, mas eu quero colocar as coisas, buscar o reino e sua justiça, buscar ao Senhor, então eu vou viver essa rendição, e ali eu jejuo. E esse é o passo em que o jejum começa a renovar a minha mente, né? A transformar a minha mente. Eu começo a receber renovação da mente. E o que que é renovação? O jejum vai fazer o seguinte, ele vai mostrar onde você está. Então, ele vai causar desconforto. Ele vai mostrar que você está desalinhada. Por quê? Porque o jejum é a tua sede. E aquele que tem sede, venha, beba que você vai receber. Então, o jejum é para quem tem sede. Mas qual que é o ministério do Espírito Santo? Ele convence do pecado. Então, o primeiro sinal de que eu estou jejuando também, que tem muita gente que fala assim, nossa, Graça, mas eu estou jejuando e senti tanta raiva, igual uma cliente chegou para mim na sexta-feira, uma irmã, na verdade, que eu estava orando, ela falou assim, nossa, mas eu senti uma raiva daquela mulher, e eu falava assim, eu estou jejuando, e aí o inimigo acusa, né? Porque o ministério do inimigo também é acusar. E aí, porque eu senti uma raiva, eu falo assim, não, é isso mesmo. O jejum, ele está mostrando que é essa raiva que você para não deixar aparecer, o que que a gente faz no ministério? A paz, irmã, né? Lá eu sou mais calminha, né? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Eu falo isso como Jó, né? Ah, Deus deu, Deus tirou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela raiva tá lá, mas não posso deixar ela aparecer. Porque se eu deixo ela aparecer, eu não sei lidar com ela, porque eu nunca lidei com ela, porque no fundo eu tô controlando. Então, Jó, quando lá nos capítulos lá de... Deixa eu só colocar aqui a minha... Aqui. Nos capítulos lá de... Capítulo 30 de Jó, lá, né? Jó vai brigando com Deus, vai brigando com Deus. Jó vai brigando, né? Vai falando lá, que mais que o senhor quer? Já tirou meus filhos? Se você for vendo, você vai vendo que ele vai discutindo tudo com Deus, né? Discutindo os limites do céu, da terra, e brigando, e fazendo, e acontecendo. Lá, mais ou menos no capítulo 30 ele fala assim, mas os meus ossos me corroem. Essa dor que está nos meus ossos. Então ele começa a ver que a dor estava dentro dele, que ele precisa ser curado, que ele precisa ser quebrantado, né? Ele começa a se colocar ali na presença de Deus, e lá no capítulo 42 ele diz, bem sei, agora eu sei que tudo sabes. Eu te perguntarei, tu me responderás. Pois sei que tudo sabes. Porque agora eu não te conheço de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Agora eu te conheço de caminhar contigo. Agora eu conheço de entregar a minha raiva para você, para o Senhor. E o Senhor pega essa raiva e fala assim: agora que bom que você me entregou, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que mostra a ferida, mas eu sou o Deus que cura. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Jeová Rafá. Eu sou o que te cura. Eu sou. Agora você entregou para mim. Agora você sabe quem eu sou. Agora você me conhece. Agora meus olhos te veem. Então é nesse nível de relacionamento que Deus quer nos levar. E Ele sempre vai tirar a gente da cadeia, do controle. Ele vai tirar a gente desse lugar de ou eu estou controlando, ou eu estou paz do Senhor, louvado seja Deus. Não, Deus tirou, não era vontade de Deus que eu perdesse isso. Em nome de Jesus, está arrependido. Satanás está levando, Satanás está te roubando, mas em nome de Jesus, o Senhor vai, se o ladrão for pego roubando, ele vai te devolver 7 vezes mais, como diz Provérbios, e você se levanta, e você ora, e você busca do Senhor, Senhor, me mostra onde que eu tenho que fechar essa legalidade, e ali, esse jejum vai buscando realmente a soberania do Senhor, e ali a gente vai se quebrantando, vai conhecendo um Deus agora que eu entrego, mas o jejum vai mostrar, você tá com raiva, o jejum vai mostrar, você é nervosa, o jejum vai mostrar, você tá fazendo mas porque você não confia que eu faço. Você já entregou essa petição na presença do Senhor? Ah, eu entrego, mas né, se Deus quiser, né, às vezes eu oro muito mulheres solteiras, mas se Deus tiver um casamento, né, para mim, né, eu aceito, mas ainda, né, tipo assim, eu tô acima do peso. Esses dias uma pessoa falou, mas quem que vai querer uma pessoa com uma unha dessa? Eu falei, você tá vendo? Você tá confiando no teu poder. Você tá confiando que você vai, daí quando eu ficar bonita, Deus vai trazer, então você tá confiando em você. Você não está confiando que Deus tem um casamento e Ele vai fazer, e Ele vai preparar, e Ele vai te revelar, Ele vai trazer.
Ah, não, mas eu tinha uma filha pequena, outra pessoa falou assim, eu adoro falar que essas mulheres que estão dizendo, dizem que estão esperando o Senhor, mas não estão esperando. Ela falou assim, porque eu tinha filha pequena, eu tinha medo, né, que... Eu falei, você não confia no Senhor? Que Deus que você confia? Você acha que Deus ia colocar um abusador? Se Deus tinha um casamento, talvez tua filha ainda era pequena para dar um pai para essa menina, para dar uma referência para essa menina, aí você ficou esperando ela crescer, porque o poder está em você, né, porque é você que decide sobre a tua vida. Então, o jejum, ele vai nos alinhando, ele vai mostrando nossas corrupções. Ele vai mostrando que às vezes eu estou indo para o Senhor Natal, eu vou jejuar porque eu quero que isso aqui aconteça. Não tem problema. Venha como você está. Deus vai mostrar a corrupção, vai mostrar que você está querendo bênçãos do Senhor. Mas Deus é maravilhoso, misericordioso, e às vezes ele faz para você continuar testemunhando e buscando que o louvor vai ser dele. Então, mas o jejum que te alinha. O jejum é que vai te trazer essa consciência daquilo que Deus quer para você e daquilo que você está fazendo na força do teu braço. E esse é o primeiro lugar que a gente tem que se tirar, que é essa onipotência, né? Que é, na verdade, eu que era Jó. Jó não entregava ao Senhor, porque no fundo ele acha que não faz. E nós temos uma revolta muitas vezes, porque a gente passou por situações difíceis na infância, a gente passou sem pai, sem mãe, uma família disfuncional, não foi do jeito que a gente queria, e a gente cria essa revolta mesmo da resistência à realidade. E a gente aprendeu a dissociar, a fantasiar, a construir uma idealização, uma fantasia para não lidar com a realidade. E às vezes a gente continua nesse lugar de não conseguir lidar com a realidade, com a raiva do meu pai, com a raiva da minha mãe, com raiva daqueles que me perseguiram. E aí eu fico nesse lugar de controle. Eu preciso entregar ao Senhor. Então, o jejum nos alinha. O jejum mostra onde tem raiva, onde tem reatividade, onde tem essa porção em mim que é incrédula, que não confia que Deus vai fazer. Então, ali a gente vai se quebrantando na presença do Senhor e vai entregando. Então, e o jejum, ele vai, né, nos colocando, nos mostrando o pecado. Porque essa identidade mais profunda em nós, incrédula, que no fundo vem de um espírito de orfandade e de bastardia, é aquilo que nos afasta do Senhor. E essa é uma doença da alma que a gente precisa, quando jejua, ver. Tem raiva, tem ressentimento, tem falta de perdão, tem amargura. Eu não acredito que Deus vai fazer, daí eu fico construindo pretensões, argumentos, sofismas, como a Andressa falou, e isso são fortalezas. 2 Coríntios 10:4 fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E todo argumento, pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus é um argumento. Por exemplo, essa mulher dizendo, mas você acha que um homem vai me querer assim? É um argumento. E ela está presa numa cadeia, numa fortaleza. E ali, ela não acredita que Deus vai fazer. Ela acredita que quando ela estiver bonitinha, aí o marido pode vir, mas ela não acredita que Deus pode fazer. E a gente vai criando argumentos, justiça própria, pretensão, né? A gente vai construindo, não, mas Deus tirou isso por causa disso. A gente vai construindo toda esses argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então ali eu preciso entender que eu tô presa, tá? Então e esse pecado, né, que é essa identidade ainda mais profunda, que tem as doenças da alma, para que o Espírito te convença onde começou essa ferida, tá? Então, qual que é a importância do jejum? Você vai vendo os comportamentos pecaminosos, são atos pecaminosos. Eu faço isso, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto ira, e eu vou entregando para o Senhor, que Ele é poderoso, já levou tudo isso, e vou pegando a obra da cruz sobre mim. Até que o Espírito pode chegar na raiz, no pecado, né? Porque Jesus nos livrou do pecado, não os atos pecaminosos são consequência desse pecado. E essa identidade órfã nunca vai crer nas promessas do Senhor. Então, o Espírito ele vai tendo liberdade ali para te convencer do pecado e te mostrar, olha aqui, ó. Talvez porque você não teve um pai presente, você não acredita que Deus possa fazer na tua vida e aí você não entrega, você fica com medo de entregar e se frustrar e você fica segurando aquilo para você. Então, ali o Espírito vai ter liberdade de ir te libertar daquele pecado que no fundo
constrói a legalidade que o inimigo tem direito legal para roubar e matar, destruir. Porque naquele lugar eu vivo orfandade e bastardia. Eu não vivo o reino de Deus. Então, quando eu jejuo, eu possibilito que o Espírito chegue naquela identidade que eu construí, e é por isso que eu peco, por isso que eu busquei na minha vida tanta coisa fora do caminho do Senhor, e que Satanás às vezes fica me acusando. Mas não, quando você jejua, você não sente mais a acusação do inimigo, você entrega para o Senhor, você entra nessa rendição. Senhor, tudo é teu. Toda a glória é tua. E eu vou entregar e o Senhor, e ali eu declaro fé. O Senhor é poderoso para me curar. Nessa área onde eu me sinto sozinha, nessa área onde eu me sinto abandonada, nessa área onde eu não consigo me relacionar, nessa área onde eu tenho medo de confiar, nessa área onde a minha vida não está vivendo abundância, que é aquilo que o Espírito traz, porque o Espírito é vida. Ali eu não estou vivendo vida, eu estou vivendo morte. Então, naquele lugar, o Espírito me convence, eu entrego, cravo na cruz, e ali eu vou estabelecendo o reino. E a primeira coisa que o reino faz é me dar paz. Eu entreguei. Eu realmente entreguei e Deus vai fazer. E ali ele pode me convencer da justiça. Você não vai mais repetir ciclo da tua família. Você vai ser uma mulher casada. Você não vai mais repetir doença na tua família. Você vai ser uma mulher curada. Você não vai mais repetir o ciclo da falência. Você vai ser uma pessoa restaurada, próspera. E ali Deus vai agindo. E o reino vai sendo estabelecido. E são várias porções em mim que precisa dessa consciência, dessa iluminação. São várias partes em mim que vão, né, se convertendo. É, tinha uma parte aqui do 2 Coríntios 4 que eu queria ler, né? Então, das trevas resplandeça a luz, é o que diz lá. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Então, esses lugares de trevas dentro de mim vão recebendo a iluminação do Espírito, e das trevas resplandeça a luz, diz o Senhor. E ali eu vou experimentando esse reino, que o Espírito é a verdade, ele vai mostrando a verdade. Então, e esse pecado vai sendo descortinado em mim, e ali eu vou vivendo. E eu vou vendo que a minha mente vai começando a nascer no reino. Porque o pendão do espírito é vida, e a carne morte. E eu vou começando ali fazer divisão entre a alma e o espírito. Eu vou vendo, ó, isso aqui é o desejo da carne, isso aqui é desejo da minha alma, isso aqui é um desejo de compensação, isso aqui é uma projeção da minha. E o espírito vai vivificando. Ele vai fazendo, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, capaz de separar a alma do espírito e as intenções do nosso coração, do nosso pensamento. Ali eu vou começando a separar o que são as coisas do alto e aqui são as coisas de baixo. Eu vou começando a experimentar nesse jejum espiritual essa vida que o Espírito vai trazendo. E ele vai separando. Grazi, eu me sinto perdida, eu ainda não sei, né? A Andressa falou hoje assim, eu ainda tô orando porque eu quero que Deus confirme. Essa parte nela ainda vive a performance, ainda tá na Marta, precisa receber revelação, mas o Espírito tá mostrando. Então, o jejum, ele vai mostrar, ó, aqui tem excesso do eu. E o eu sente medo. Por isso que a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, essa parte em mim, ainda incrédula, ainda acredita na força do seu braço, tem que entregar ao Senhor, para que o Senhor estabeleça o reino, e ali ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar a visão dele, ele vai te mostrar. E quando ele mostra, a gente não tem mais dúvida. Nossa, o Senhor me mostrou um negócio aqui, pronto, né? Entregou. Ele entrega o desenho dele. Mas até ele entregar o projeto dele, a gente vai ver porção de medo, porção de incredulidade, porção desse eu, e de pensar, mas será que Deus não queria que eu fizesse assim? Aí os pensamentos confundem. Por quê? Porque é a mente sendo separada do espírito. É a mente que tem o jeito de funcionar do mundo que começa a ser descortinada. Por isso vem a dúvida. Então, o jejum, a dúvida é para isso. Porque quando eu estou vendo a dúvida é porque está funcionando. Porque se eu estou na certeza, Deus me falou. E esse é o lugar da alma ainda.
Esse é o lugar. Não, mas Deus falou. Nossa, eu queria um sinal, ó, e Deus deu lá no. Eu entrei na internet, apareceu. Gente, Deus não é Deus de sinais. Sinal é para incrédulo. Ele vai te mostrar. E ele vai mostrando de um jeito que você fala assim: nossa, só podia ser Deus nisso. E aí ele vai confirmando, na medidinha que você aguenta, que geralmente é pequenininho, né? Você sabe que tem uma coisa grande aqui, mas é aqui, ó, numa gotinha na terra seca, né? O maná mesmo, diário. E você vai vivendo por revelação, porque no caminho do Senhor é revelação. É a revelação que te tira da fortaleza. Não é nada que você não aguenta, mas é uma coisinha pequenininha. Daí você suporta, fica ali, né? Você suporta aquilo, maná do dia. Amém, Senhor. E aí ele vai conduzindo e a alma para de dar chilique, porque a alma que quer, né, tem medo de se frustrar a alma. Então, ali no jejum, eu vou separando a alma que quer, às vezes, as coisas grandes, que ou duvida das coisas grandes, que tem dificuldade de se posicionar. Então, o jejum, ele alinha a alma e vai alinhando as coisas do espírito, porque daí o espírito vai trazer paz. O espírito vai trazer paz. A paz que excede o entendimento. Eu não estou entendendo. A mente está bugando, porque a mente não vai alcançar o que Deus tem. E o que Deus tem é um caminho mais alto, elevado. Por isso é por revelação. E eu caminho na revelação. É uma porçãozinha aqui, eu caminho mais um pouquinho. Daí, mais uma porçãozinha de maná. Caminho mais um pouquinho. Então, o jejum faz isso. O jejum alinha. Ele alinha você com o Senhor. E ele vai tirando a dúvida. E ele vai te colocando o quê? Ele vai te dar uma coisinha e você obedece, né? Que ele vai estabelecendo na plataforma obediência e aí na plataforma dependência. Aí chega um momento que eu só me movo se Deus falar, que é a dependência. Porque a etapa aliança é uma etapa lá na frente ainda. Que sim, obediência e dependência, eu consegui caminhar, eu consegui ficar com essa porçãozinha, eu consegui fazer algo com essa revelação que ele deu. Até a próxima revelação eu aguardo. Quando eu caminho, a minha alma já não está mais dando chilique, a minha mente já não está mais duvidando, e eu estou satisfeita com essa porção, eu dependo da voz dele, não quero me mover sem a voz dele, ali ele vai. E para isso, gente, tem que jejuar, porque tem que tirar a força da carne, porque o pendão da carne vai para a morte. E a morte é incredulidade, eu duvido, eu acho que Deus não vai fazer, eu acho que Deus está demorando. Para isso serve o jejum, para você conseguir viver o propósito dele, tá? Porque o reino é como uma pérola. E ele não dá pérolas aos porcos. Quem não está sabendo andar com ele? E é o jejum que vai falar: nossa, é Deus que eu estou ouvindo mesmo. Não é minha alma, não é minha voz, é Deus. E ele vai confirmando, ele vai revelando, ele vai dando uma porção. Eu obedeço, eu cuido, eu rego aquela planta, eu cuido dos que ele está me mandando. Aí ele manda a pessoa com a mesma história que eu. Aí eu já falo, tá vendo? Deus está confirmando aí, ó. É a mesma história. Daí eu cuido daquela pessoa que ele está mandando ali, que, né? E aí eu recebo uma resposta de Deus e eu dou essa resposta para essa pessoa que tem a mesma história que eu. E na vida dela dá um efeito assim, ó. Às vezes você ficou 7 anos dando volta para Deus, né? Sem entender aquela resposta. Aí a pessoa pega assim, ó. Por quê? Porque Deus é o Deus que reme o tempo. Então, e aí a pessoa entende. Igual eu falei para Andressa. Eu falei para ela do jejum, ela já foi lá e fez. Gente, eu caminhei para entender esse negócio do jejum, caminhei para entender as coisas, como é que Deus fala, eu caminhei 7 anos, ela pegou em um dia. Que eu levei 7 anos para entender, ela entendeu no dia. E Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar movendo, Deus vai continuar. Então, é assim, Deus faz de uma forma que a gente transborda Ele. É Ele através das nossas palavras. E a gente não precisa nem ficar, sabe? Não é por força, não é violência, não é o sonho de todo mundo. Nossa, eu falar para a pessoa e a pessoa vai lá e faz. Eu falo com meu marido, ele vai lá e bota em prática. Não é do muito falar, né? Que a Bíblia diz que a gente ganha. Mas é chegar num ponto em que você está tão com o Senhor que você dá uma direção para a pessoa, pronto, ela recebe aquela porção, ela vai, ela faz, ela coloca em prática e a gente não fica se desgastando com as pessoas, com o discipulado, com não sei o quê, com não sei o quê, com filho, oração, né? Porque a gente está se movendo no espírito. Então,
Então, esse espírito, quando a gente jejua, o espírito tem liberdade para convencer do pecado, ele vai convencendo da justiça. O que Deus tem para você, da onde ele te livrou, o que ele quer fazer diferente do teu sistema, o que ele quer promover na tua vida, que esse lugar que ele te promove vira o teu testemunho. E o teu testemunho tem unção, e a unção que quebra o jugo. Então você começa, né, o jejum ele vai te alinhar com esse lugar que o Espírito vai vivificando. Então você vai sendo curado, aquilo que acontece em você também vai acontecer através de você. Coloquei tanto versículo bíblico aqui. Então, gente, então o pendão da carne ou o pendão do Espírito, isso é escolha. E o jejum faz você escolher a melhor parte. O jejum é escolha. A Bíblia diz lá em Deuteronômio: eis que diante de você coloco a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a bênção. Então, o que Deus nos deu? Capacidade de escolher. Isso é livre-arbítrio. Só que eu, programada no meu sistema, eu não sei escolher bênção, porque eu escolho segundo todo o meu sistema familiar, toda a minha vida natural, as minhas compensações, projeções, meus sonhos. Então, o que Deus quer para nós? Ele quer que a gente escolha. Porque Deus, ele escolheu ser escolhido. Ele nos ama primeiro porque a gente não tem como dar a ele um amor que ele já não nos deu primeiro, porque ele não pede nada a nós que ele já não tenha nos dado. E por isso ele nos ama primeiro para a gente sentir falta desse amor e a gente possa escolhê-lo num mundo caído, num mundo onde jaz no maligno, onde a minha mente cauteriza, onde eu busco as coisas da carne, onde eu tenho todo um sistema familiar que me ensinou viver muitas coisas fora do caminho do Senhor e aquilo tem valor, porque eu pertenço vivendo a mesma coisa que a minha família. Então eu preciso romper, sair da minha parentela, sair de tudo que é conhecido como Abraão e ir para uma terra que ele vai mostrando, e ele vai mostrando através de aliança, e essa aliança a gente estabelece primeiro. Rendição, é verdade. Eu quero o Senhor, então eu jejuo. Quanto eu quero? Quero muito, então eu jejuo. Quero muito, então eu vou deixar de comer, Senhor, para ouvir a tua voz. E é isso que agrada ao Senhor. E é isso que ele responde. Ele não responde manipulação, barganha, ele não responde aquilo que a gente está vivendo no nosso sonho, na nossa idealização, na força do nosso braço. Ele responde a Maria. Essa porção em nós, Maria, que não é nem essa Maria aqui, mas é a própria Maria, mãe de Jesus. Porque dentro de nós existe uma Maria que diz assim: Senhor, mas como se dará todas as coisas? Você não sabe, mas você diz que se faça conforme o Senhor está me dizendo: eis aqui a tua serva. E essa porção em nós, Maria gesta Jesus. É a própria imagem de Cristo que vai sendo. A Bíblia diz que a nossa vereda é como a aurora do justo que vai brilhando até esse dia perfeito. Então, quando a gente gesta, a gente diz: eis-me aqui, Senhor, eu sou tua serva, faz comigo conforme a tua palavra. Quando eu digo Senhor, eu gesto esse Jesus, eu gesto a imagem do próprio Cristo, que é o amor que constrange, que é o amor que muda a história, que é o amor dele em nós se estabelecendo, e ali eu decido viver obediência, e da obediência dependência, e da dependência aliança, que é esse lugar absoluto onde ele faz uma aliança com a gente, e assim como Salomão, que pediu: Deus, me dá um coração que te escuta. Porque sabedoria, leve Shema, é isso que a palavra sabedoria que a Bíblia traduz, não é um coração que te escuta. Quando a gente está nesse lugar, ele dá todas as coisas para nós. Por quê? Porque a gente vai glorificar o nome dele. Então, que essa porção em nós, que diz sim ao Senhor, comece a jejuar, comece a se separar do mundo, se separando, por exemplo, o que mais a gente faz na vida é comer. É almoço, daqui a pouco é janta, daqui a pouco é o cafezinho, daqui a pouco é não sei o quê, é com a amiga, é com o marido, não sei o quê, tudo que a gente pensa é com comida. Quando a gente entrega a comida, a gente está negando a nossa carne: Senhor, eu te quero mais do que todas as coisas. Deus responde com essa porção dele mesmo em nós, e ele nos sustenta. Esse jejum a gente não sente fome. O dia que eu jejuei com a Andressa, eu falei: nossa, 3 dias, faz tempo que eu não jejuo 3 dias, né? Vamos lá, né? Mas tava assim, a carne já gritando antes de começar. Eu não senti fome nenhum dia. E o dia que eu fui lá no culto da Rocha Eterna, eu tava era pulando, gente, no espírito, assim, assim, eu suava, sabe? Que eu nem queria sair daquele lugar. Na hora de entregar, eu não sentia fome, eu queria ficar ali.
Então, porque quando você fala, é o próprio Senhor que te sustenta, porque Jesus falou assim, porque minha vontade não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade do meu Deus. Pergunto para Jesus, você não vai comer? Ele fala, minha comida é fazer a vontade do meu Deus. É a gente alcançar esse lugar, alcançar o lugar onde a gente para de fazer na força do nosso braço, onde a gente realmente fala, eu me rendo, eu tô cansada, sobrecarregada, Senhor. E a gente fala, Senhor, mas está aqui o Senhor chama os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É Ele que nos alivia, é Ele que nos ensina a ter um coração manso e humilde na presença dEle, porque a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito, e a palavra humilde, que significa pobre, significa improdutivo, que é aquele que não pode produzir espírito. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque quando eu jejuo, eu falo, eu quero comer do seu espírito, eu quero sentir o teu espírito, porque o espírito está dentro de nós, mas quando a gente jejua, a gente cria essa sensibilidade maior, a gente sente ele. A gente sente o propósito, a gente sente que no lugar da dúvida vem a convicção, a gente sente que ele está nos chamando para algo, e esse algo é ele, é ele, é ele. A gente fica com ele, a gente se satisfaz na presença dele, a gente chega num nível que fala assim, o que está acontecendo aqui? É a paz que excede todo entendimento, e ali o Espírito pode te convencer, além do pecado que são suas feridas, são suas dores, são suas mágoas, no âmbito da alma e no âmbito do espírito são legalidades que às vezes o inimigo está tentando contra a tua vida, mas Deus vai te dar estratégia para você se posicionar. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. Deus vai te dar estratégia. Ao mesmo tempo, você entra nesse lugar de profundo quebrantamento e ali te convence da justiça. Ele começa a convencer: eu venci o mundo. Eu venci tuas dores, tuas feridas, tuas falências, tuas mágoas, teus ressentimentos. Eu venci. E agora você tem a possibilidade de eu viver em você e você viver herança. Porque os filhos têm direito à herança. Enquanto eu estou na porção escrava, enquanto eu estou na porção, eu sou comparado com o filho da escrava. Enquanto eu estou nesse lugar de controle, eu sou comparado ao filho da escrava. Mas a promessa, a herança é para os filhos. E aí ele vem, ele nasce em você, ele se estabelece em você, ele vem e ele se manifesta. E a herança é para os filhos. E nós estamos caminhando para tabernáculos, nós estamos caminhando para o tempo que Jesus nasceu, nós estamos nos caminhando para um lugar profético. Biblicamente, a gente está no melhor momento para jejuar, para falar, Senhor, quanto tempo eu senti mesmo, senti aquela, né, tudo que eu já vivi, quem já viveu muita coisa com o Senhor, ou quem não viveu, vai viver agora. Todos estamos nivelados na cruz. Não tem nem a Grazi que está há 14 anos no Evangelho, não tem a Andressa que está há 12 anos, como ela falou, não tem, não tem. Tem esse lugar onde o Senhor ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele está ansioso. Ele está correndo atrás do filho pródigo. Para botar um anel, uma sandália, um manto. E o que que vai te alinhar? Alinhar com o Senhor. Esse jejum. Então, jejue. Busque ao Senhor do jeitinho que for possível para você. Não tem legalismo, não tem doutrina, não tem nada, né? Tem o que o próprio Senhor fez, né? Ele jejuou. Quem somos nós para não jejuar, né? Então, jejue do jeitinho que é possível, mas fala assim, Senhor, eu quero o Senhor. Começa assim já, quebrando todo o protocolo. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Quero manifestação do teu amor. Eu quero saber quais são os teus planos. Me convence do pecado, mas também da justiça. Me convence nesse lugar. E eu vou te entregar tudo que o Senhor mostrar, eu vou te entregar, eu vou te entregar. Porque é tudo teu, o Senhor que vai me curar. Essa raiva aqui, tá vendo essa raiva aqui, Senhor? É tua. O Senhor é poderoso, porque eu vou testemunhar. Se o Senhor me curar dessa raiva aqui, eu vou testemunhar. Se o Senhor fizer um milagre no meu casamento, eu vou testemunhar. Se o Senhor fizer isso nas minhas finanças, eu vou testemunhar. E ali o Senhor vai fazendo na nossa vida de novo. Então, quando o Senhor me chamou ano passado para jejuar, eu comecei a viver tanta coisa no Senhor, comecei a alinhar a propósito, aquele cansaço, aquele peso, aquela coisa, aí tem que fazer, tem que acontecer, a minha vida profissional, minha vida isso, minha vida aquilo, eu encontrei satisfação no Senhor, eu encontrei a paz que excede todo entendimento, eu encontrei prosperidade, eu encontrei, sabe, essa presença do Senhor desde as coisas mais simples da vida até as coisas que eu sei que são promessas do Senhor para minha vida, mas eu encontrei esse lugar de paz. Eu encontrei esse lugar na presença do Senhor, onde Ele foi limpando tudo que Ele não queria, onde Ele foi me mostrando, mas ao mesmo tempo Ele foi dando essa porção dobrada, porque não tem nada que a gente dê ao Senhor que se compare a tudo que Ele pode nos dar.
que a gente tem para oferecer para Ele é muito pequeno diante daquilo que Ele mesmo retribui. Não tem nada que você possa oferecer para o Senhor que seja tão grande quanto Ele vai te dar. Então, jejue, se alinha com o Senhor. Tenho certeza que você vai viver muitos testemunhos, muitos milagres. Vai viver, nem que seja só a paz que excede todo entendimento, mas eu vivi nesse semestre. O Senhor falou: eu vou diminuir tuas clientes, porque você está trabalhando muito, e eu vou cuidar de você. E eu lembro que foi em janeiro, eu falei, me deu um medo, assim, me deu. Ai, senhor, meus clientes. Mas ali eu vi que eu estava pegada, que eu estava buscando segurança naquilo. Senhor, em nome de Jesus, eu vou deixar o Senhor fazer. E eu nunca vivi tanta prosperidade em tão pouco tempo, quando eu tirei minha mãozinha e deixei Ele fazer. Estou vivendo coisas muito espetaculares com o Senhor. Não só, né? É prosperidade, que prosperidade é não ter falta de nada. E até de estar contente com as coisas pequenas, porque às vezes você fica buscando coisas grandes e você não se contenta nem com o que tá possível, que já está ali e você está sendo ingrata, na verdade. Então, o Senhor me trouxe para esse lugar de paz. E para mim, paz é vitória. Para uma pessoa que era muito atribulada, que vivia na performance, que vivia correndo atrás, vivia atrás de projeto, vivia atrás de coisa, e fazer isso, fazer aquilo. Hoje, eu estou em paz com o Senhor. E o que Ele vai fazer é Ele. E a minha parte é estar na presença dele, escutar a voz dele, obedecer, depender, e cada dia ele vai me levando para um lugar onde ele está. E eu falo assim que meu maior objetivo na vida é chegar num nível, né, que Deus, eu tenho os meus sonhos com o Senhor e eles não são pequenos, mas hoje um sonho para mim seria ir ali na casa da minha vizinha, que uma bactéria entrou na corrente sanguínea e ela está numa cadeira de rodas. Ela era uma atleta. Eu conheço ela há 25 anos. Meu sonho é chegar para ela e falar: levante e ande. E então eu estou pedindo isso para o Senhor, que, que Ele me encha. Teve um dia que eu entreguei um jejum que eu estava tão cheio do poder que eu era capaz de ir lá na casa dela e falar: levante e ande. E é Ele em nós. E quanto mais a gente diminui como vasos de barro, mais a gente vai carregar um poder que excede todas as coisas, que vem dele. Então, eu não sei quais são os teus sonhos na presença do Senhor. Espero que você tenha muitos. Eu tenho muitos, muitos, muitos grandes. Muitos grandes. Muitos maravilhosos. E muitos assim, de Senhor, não me deixa perder esse lugar onde eu alcancei com o Senhor nesse último ano e meio que eu estou jejuando, que eu estou buscando o Senhor. Não me deixa mais sair desse lugar. E eu quero viver nesse lugar, eu quero estar nesse lugar. E o único momento da minha vida que eu saí desse lugar foi porque eu parei de jejuar. Então, eu quero falar para vocês, jejuem, porque Deus tem muito para entregar para vocês. Não se prendam às idealizações, às fortalezas, às dúvidas, mas entregue esse coração de Maria, que a gente alcança, que ela precisa ser ativada. E para a gente não se perder nem na Marta nem na Maria, mas a gente viver essas duas porções dentro de nós, que com o Senhor elas são possíveis. Então, que o Senhor acorde vocês. A Bíblia diz: acorde tu que dormes, para que Cristo te esclareça, que o próprio Senhor Jesus venha esclarecer sobre o jejum e que ele se manifeste no jejum de vocês. E que cada dia mais a Andressa continue com essa sede, com essa fome, e que ele continue te enchendo, porque o teu ministério é muito grande. E grande de almas, assim, porque não é em número somente, mas em pessoas que entendem o que você está falando, porque de número, muitos lugares estão cheios, mas você vê que são movimentos de pessoas seguindo pessoas, mas movimentos de pessoas seguindo realmente Cristo, porque ver Cristo na tua vida, isso é o que você vai gerar em você. Então continue gerando. E às vezes a gente gera, às vezes não, é sempre com dores de parto. Continue gerando esse testemunho. Continue firme na presença do Senhor, que é Ele que está te sustentando, para você ver que não vem de você. Até que você, de tanto Ele te sustentar, você só vai sabendo que é Ele em você. E que Ele está te moldando, te gerando. Ele está gerando você no mundo espiritual. Porque essa você do mundo espiritual, não duvida, ela
vai, ela recebe o chamado e ela prontamente coloca. Eu vi você aquele dia, o teu marido cantando, meu Deus, que bomba atômica que vocês vão ser no mundo. Com certeza, permaneça. Porque tudo isso que vocês estão vivendo ainda será testemunho, porque Deus usa todas as condições que estamos vivendo para honra e glória do nome dele. Fica firme nas promessas do Senhor. Olha só para a tua terra prometida, porque Deus tem algo maravilhoso para vocês. Maravilhoso. Quando eu falo assim, eu vejo unção. Eu vi aquele dia ele cantando, eu vi você falando com teu jeitinho, com teu posicionamento, com o teu testemunho que você vai gerar. Muitas vidas virão pela palavra que você está gerando, pela palavra. A palavra que tem a unção e a unção que quebra o jugo. E esse é o ministério mais efetivo que existe. Amém. Vamos orar então para entregar essa palavra que eu dei, aí eu deixo para a Andressa. Amém. Amém. Senhor amado, Vamos. poderoso, em nome de Jesus, Pai, quero entregar Jesus. cada uma das tuas filhas aqui, as tuas filhas que verão também depois gravada, Pai. Que o Senhor as alcance, Pai, que seja o Senhor ministrando ao coração delas, que o teu Espírito, Pai, as convença do pecado, de tudo aquilo que elas estão fazendo que está limitando a tua obra, porque eu sei que a tua obra é grande na vida de cada uma. Em nome de Jesus, eu declaro vida em abundância, vida no Espírito, vida, Senhor, porque o teu Espírito é vida, que cada dia mais elas tenham sede e fome dessa água, porque aqueles que bebem de ti, rios de água viva fluem do seu interior e jorram para a vida eterna. Obrigada pela oportunidade de falar da tua palavra, Pai, tão preciosa, tão maravilhosa. Obrigada, Pai, pelas palavras de vida que o Senhor nos presenteia, Deus, aqui por meio da tua palavra, mas também pelo meio do testemunho pessoal, Pai, do testemunho aqui de vida, vida de verdade, vida com o Senhor, que também tem desafios, que também tem os seus limites, mas que no Senhor nós podemos todas as coisas, Pai. E que cada uma confie, Pai, que o Senhor tem um chamado e um propósito para essa hora, que elas não deixem para amanhã, que elas se coloquem na tua presença, Pai, posicionadas, porque o Senhor tem algo maravilhoso para a vida de cada uma. Realiza os sonhos, ativa os sonhos das tuas filhas, Pai. Tira elas da orfandade e da bastardia, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro, Deus, Pai, as filhas do Senhor se levantando nesse tempo, em nome de Jesus, como filhas amadas do Senhor. Onde elas foram feridas, o Senhor vai curar. Onde elas foram machucadas, elas deixaram de acreditar. Onde estabeleceu-se incredulidade e escravidão, o Senhor está chamando para serem livres, tirando todas do império das trevas, levando para o reino do Filho do seu amor. Ali onde há liberdade no Espírito, onde o Senhor nos transforma de glória em glória, a imagem do seu Filho, Pai. Faz isso, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu sinto. Mas, Grazi, primeiro eu quero te agradecer, porque assim, não tem nada que a gente faça nesse mundo que vai compensar aquilo que o Senhor derrama sobre a tua vida e através da tua vida, tá? Não tem. Assim, gente, quando eu conheci a Grazi, foi igual a mulher samaritana no poço. Eu fui para uma célula numa segunda-feira, porque era um dia que eu sabia que não ia ter ninguém quase. E eu precisava muito do Senhor, preciso muito. Mas eu estava igual aquela mulher samaritana, sabe? Me sentindo envergonhada, porque muitas vezes eu vou para a igreja e eu só quero me derramar. Só que a igreja tem todo um contexto. Você tem que cumprimentar, você tem que socializar, você, né? É normal, você vive numa comunidade. Só que tem momentos que você só quer estar aos pés de Jesus. E aquele dia eu estava sem força para buscar sozinha esse lugar. E eu lembrei dessa célula. Eu arrastei meu marido e falei: a gente vai para essa célula. Porque é um lugar que vai ter pouca gente, tal, como eu falei para vocês. Igual a mulher samaritana, que foi no horário do almoço. Né? Ninguém ia me ver lá. E eu encontro a Grazi e o Espírito, e ela vem e logo me confronta naquela área que eu tenho mais insegurança, igual Jesus fez com ela. Ela olhou para mim, orou por mim e falou: eu vejo o teu ventre com muitas sementes, mas muitas sementes, uma terra fofa e cheia de sementes. E eu, meu Deus.
Logo nesse assunto, ela vai tocar, entendeu o que eu estou falando para vocês? E quando ela me estendeu dessa água, ela falou: se você beber dessa água, falou através do jejum, mas falou isso. Ela me trouxe a essa realidade. E eu falei: eu quero agora. Como é que faz? Eu quero beber tudo. Então, realmente, eu me entreguei de corpo e alma, porque o entendimento que o Senhor usou através da vida dela para me dar, gente, eu já ouvi Subirá falar que é o expert do jejum. Eu já li o livro do Subirá. E eu não estou comparando pessoas, eu só estou falando para vocês como me tocou. E quando uma coisa te faz bem, você quer para as suas amigas, você quer para as amigas de Jesus a mesma coisa. Então, eu acredito que vocês tiveram desse derramar através da vida da Grazi, que é sobrenatural. Não tem a ver com as habilidades dela. Ela é uma pessoa eloquente, ela é estudada, ela é psicanalista, ela entende tudo da alma humana, ela é colocada, ela é posicionada, ela tem uma oratória perfeita, mas não é sobre isso. É sobre aquilo que Deus derramou na vida dela. E é esse lugar que a gente tem que buscar. Não está na nossa força, mas está naquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Nós somos apenas um vaso de barro e que guardamos um tesouro precioso. Precioso. Então, minhas irmãs, que vocês tenham sido abençoadas, assim como eu fui novamente. E glória a Deus que vai ficar gravado, porque eu quero agora anotar. Eu quero ouvir de novo, mais uma vez, que Deus tem depositado no reino, que Ele tem para a tua vida. É muito além daquilo que você já sonhou. E você está começando a viver isso. Eu tenho certeza. Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe sua família, prospere, te dê saúde, vida longa e sempre, sempre que você continue com esse coração disposto para o reino. Em nome de Jesus. Tá, meninas? Vou me despedir de vocês e assim, com meu coração cheio, cheio. Eu não sei vocês, mas eu tô saindo diferente do jeito que eu entrei para essa live. Eu fui muito abençoada. E desejo de coração que vocês também tenham sido. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveitem a Grazi. Não precisam ficar envergonhadas, tá? Se tiverem, pode ficar à vontade. Não? Posso encerrar então? Qualquer coisa escrevam depois no grupo. A Grazi tá lá. Nenhuma dúvida? Ou escreve. Nada? Mas ficou claro para vocês? Fez sentido para vocês? Fez? Fez, Lu? Fez sentido? Fez, Jaque? Lid? Tá layout. Como que é teu nome? Oi, Juliana. Oi, Juliana. Fez sentido? Muito. Inclusive, eu acho que tinha que ter parte 2, parte 3, parte 4, que é tão bom e parece que o tempo voou. Não sei para vocês, meninas, mas assim, tem muito mais, né? Você começa a entrar num assunto, você vê que você Bom, pode discorrer mais, pode continuar mais. Eu acredito que a gente poderia, de sim, repente, fazer sim. uma parte 2, uma continuação. Eu Sim, super topo. vamos marcar, temos que fazer um jejum juntas também, né? Fazer um jejum assim, de todo mundo junto, Isso. Aham. né? E Sim, sim, sim. podemos depois também trocar, né, as experiências do jejum de cada uma também, fazer Sim, um momento de troca de experiências e podemos caminhar sim, sim, com certeza. Contem comigo, o que sim. vocês precisarem. E é um treinamento, né, Grazi? Igual eu comentei até com elas, o jejum é um treinamento. Você que nunca jejuou, não vai começar lá nas 24 horas, 48 horas, né? Vai gradativo, né? Vai esticando a corda, vai esticando. Eu tinha feito uma vez só o de 3 dias, o de Esther, uma vez só na vida. E essa foi a segunda vez que eu fiz.
Então, quando eu ouvi a Grazi falando, eu falei: "Não, eu quero, é tudo ou nada, eu quero agora", entendeu. Mas é uma experiência pessoal minha, tá. E e é isso, se vocês tiverem dúvidas, pergunte para nós, tá bom. É, Que todas tenham uma noite. eu não falei, né, do jejum propriamente de como fazer, porque realmente, como a Sim, Andressa falou, pessoal, eu é gosto do jejum de 12 horas, que é o mais básico, né? Tipo, das 10 da noite às 10 da manhã, das 8 da noite às 8 da manhã, meia-noite ao meio-dia. Então, esse é o jejum mais simples, que você entrega uma refeição, né? Ou teu jantar, ou o café da manhã, e fica na isso. presença do Senhor, né? Então, entrega ali, fica na presença, começa lendo a palavra. Eu gosto de ter uma oração que eu mandei, acho que para você, né, amiga? Mandei uma oração Mandou, de. mandou. Sim. Eu gosto Uhum. de estabelecer o Senhor, o senhorio do Senhor, falar versículos que estão na Bíblia, e aí eu montei uma oração, né, Isso. declarando a soberania dele, porque o Espírito testifica do próprio Espírito. Então, você sente mais a presença do Senhor. E você pode Sim. abrir uma palavra onde qualquer lugar da Bíblia, lendo, pedindo para o Espírito interpretar para você. Então, Uhum. talvez no começo as pessoas que não têm o hábito de ler a palavra sentem dúvidas, mas a palavra, ela é viva, então ela vai operando os seus efeitos. A palavra também é comparada à água. Quanto mais você coloca para dentro, mais ela vai te limpando e ela vai separando, né? Coisa da alma e Hum, coisa do espírito. Às vezes você vai pensar uma sim. coisa, daí você vai lembrar aquela palavra que te falou outra coisa, daí você já meio que se alinha. Então, fica na presença, mesmo sem entender, vai lendo a palavra, um capítulo, ou provérbios, né, um por dia. Então, o jejum de 12 horas. Existem daí propósitos, né, que você pode fazer um jejum de 24 horas, um jejum de 48, mas o objetivo é ficar na presença do Senhor, porque Deus fala com a Isso. gente no jejum, Deus fala. Então, quando eu tô com uma mente querendo ele, ele fala. Às vezes eu tô querendo coisas dele, e por isso que eu não entendo muito no jejum. O jejum, sai do jejum, às vezes não fez muito efeito. Mas o jejum, tem jejum com água, tem jejum sem água, tem jejum com glúten, sem glúten, tirando açúcar, tirando. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer jejum parcial, tirar o Eu também chocolate, não. porque isso não Não, é eu também jejum, não. porque você continua Hum. comendo. Então, você Uhum. tira o Uhum. chocolate. Mas, às vezes, a pessoa que nunca jejuou, pelo menos isso, então, pelo menos faz isso, né? Eu tinha uma pessoa É. falando, não consigo jejuar, eu tenho bariátrica, pelo menos vou tirar o chocolate, que é uma. Eu falei, tá bom, né? Então, cada um Uhum. tem o seu propósito, mas eu gosto de ficar sem comer porque eu coloco o Senhor no Uhum. lugar da comida, tá? E quando eu sinto fome, eu bebo água, limão e sal. Se você tá sentindo fraca, às vezes eu tô me sentindo fraca, água, limão e sal, isso alcaliniza o corpo. Então, às vezes você tá sentindo fraca porque o teu fígado tá fazendo detox mesmo. Então, você vai sentir dor de É. cabeça, tá limpando o teu corpo. Então, você pode tomar uma água de coco com limão, você pode tomar uma água com sal para dar uma energizada, mas o objetivo realmente é você experimentar a presença que alimenta. E você vai ver que você não sente fome. Sim. Sentir fome, Grazi. Então, toma lá sua aguinha, o objetivo não é estar com fome, mas vai orar. Intensifica a É. oração no momento da fome, porque você vai se alimentar da presença. E você vê que Exato. você não sente fome, que você, quando você começa a orar, ora pelo menos aquela declaração da soberania do Senhor, ou lê um Provérbios, ou lê E aí uma palavra vai te chamar a atenção lá. Li Provérbios, mas uma palavra Deus falou comigo, eu senti que era para mim. Declara aquela palavra. Senhor, eu declaro que essa é a tua vontade para minha vida. Aí eu estou jejuando, senti raiva. Renuncia a raiva. Senhor, eu renuncio essa raiva em nome de Jesus. Eu entrego essa raiva e eu creio que o Senhor vai me curar. Ela vem de uma ferida que eu não sei, mas o Senhor vai me curar. O Senhor vai colocar o seu Amém. amor no lugar da raiva. E aí você vai também aprendendo a renunciar e a declarar a palavra sobre a tua vida, porque Deus é fiel à palavra dele. Você vai declarar, eu sou filho amado de Deus. Vai declarando. E jejum, oração e declaração no mundo espiritual é uma bomba atômica, tá? É um Porque no boom. mundo espiritual tem muito efeito, É sim. muito efeito. E aí É você sim. sente os efeitos de você sair desse lugar pesado, que é o mundo aqui,
para ir para uma outra dimensão. Atmosfera. A dimensão do seu amor. Você, quando começa a jejuar, você vê que você é um corpinho que tem um espírito, e o espírito é maior que o corpo. E o espírito submete o corpo, você vê que o corpo fica quietinho. Você vê que o corpo começa, você vê um pensamento de reclamação, você já, uma reclamação, você vê a reclamação. Antes você já reclama, né? No automático, às vezes. Mas, quando você está em Sim. jejum, você tem a reclamação. Aí você pode renunciar, você tem uma escolha ali. Você renuncia e declara a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então, você começa a ter a possibilidade de escolher. E você vê que você sai dessa densidade aqui desse plano físico e você começa a ficar mais leve. Aí você vê que teu espírito é maior que o corpo, que você submete o teu corpo. Aí você vê que você não está na carne. Mas a carne é só isso, eu vou vencer minha carne. Você vê que você não consegue vencer raiva quando você está comendo, mas quando você está em jejum, você consegue vencer raiva. E aí É você vê verdade. o Espírito do Senhor ampliando o teu próprio espírito. E o espírito dele grande. E aí você vê que você fica numa atmosfera mais leve. E quando você entrega o jejum, você vê que você volta. Você começa a ter essas experiências. Uhum. Então, porque o espírito, ele é manifestação. Você vai começar a se mover no espírito. E é isso que Deus quer para você. Que você se mova no espírito. E ali você começa a estabelecer governo. Você começa, né, uma vida espiritual com autonomia. Com o nome de Jesus. Declaro isso aqui, renuncio em nome de Jesus, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Você começa a renunciar, eu não sou essa pessoa, e declarar quem você é. Que essa é a tua cruz, o que o Senhor fez na tua vida. Ali é o teu testemunho. E ali você começa a falar dele. E aí ele começa a fazer mais. E ali a gente começa a viver no Espírito. E a Bíblia diz que aquele que ressuscitou em Cristo busque as coisas do alto. Aí você começa a pensar mais coisas de Deus, você começa a buscar mais as coisas do Senhor, você começa a viver mais na virtude do Espírito. Começa a viver mais em paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Você começa a ser menos reativa. E ali ele vai transformando a alma, submetendo a alma pelo Espírito. Amém, amém. Eu creio. É isso aí. Tudo certo, então? Zero dúvidas? Talvez na prática vai gerar dúvidas, daí vocês perguntam, tá bom? Na prática, sim. Aí a gente vai respondendo. Aí é legal, porque daí Sim, experimentou isso, né? Aí sim, experimentei. Olha, muito legal. Isso aqui dá para alinhar assim. Então a gente vai crescendo juntas nisso, porque jejum também você cresce nisso. sim, constância, principalmente, né? Não fica tão esporádico, né? Constância no Exatamente. jejum é um crescimento maravilhoso. Então é isso aí, meninas. Obrigada a todas, tá? Que o Senhor abençoe cada uma, dê uma noite de sono reparadora, renovadora, em nome de Jesus. Fiquem bem. Qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Estamos em oração. Beijo no Combinado. coração de vocês. Grazi, obrigada, obrigada, obrigada. Eu que agradeço, amiga. Eu vou deixar gravada, então, aí as outras meninas, Perfeito. quando Tá. subir o vídeo, eu passo no grupo para vocês. Ai, obrigada, de coração. Muito obrigada, tá? Combinado. Tá bom. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, amiga. Até mais. Deus te abençoe. Até a Amém. próxima. Obrigada por Amém. tudo. Você também, eu que agradeço. Muito obrigada. Beijo. Tchau.